Fala galera, fala meninas, estamos ao vivo aqui no Instagram ou também para você que está assistindo essa live gravada, seja ela no YouTube ou no Facebook, seja muito bem-vinda. Eu descobri hoje que dá para colocar um título, é porque eu saí, putz. Boa noite Valéria, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, barriga e... Eu descobri que dava para colocar um título, eu saí e não consegui. Eita, que caca, hein? Que caca. Vamos arrumar isso aqui, Fixei. Beleza, agora sim, o título tá aqui embaixo, era para ter ficado lá em cima, mas eu fiz cacaca. Mas enfim, acontece. Fala Hércules, beleza cara? Tudo certo? Bom, vamos lá. Por que eu resolvi falar hoje de metabolismo e a gente vai linkar com barriga? Porque geralmente na caixinha de pergunta eu recebo essa dúvida, né, sobre metabolismo, ou muitas meninas, eu sei que vocês que estão me assistindo aqui, ou uma de vocês que está me assistindo aqui, acredita ou já acreditou ou já leu em algum lugar que o seu metabolismo é lento e por isso você não consegue perder barriga, né? Não consegue emagrecer. E hoje eu vou te explicar aqui isso aí. Não tem nada a ver, tá? É uma crença mesmo. E são pouquíssimas as pessoas, são pouquíssimas as mulheres que de fato têm um metabolismo lento e consequentemente isso vai interferir na sua perda de barriga, tá? O que a gente precisa entender primeiro? A gente precisa entender primeiro o que é o metabolismo. O metabolismo ele é um conjunto, uma junção de reações que o nosso corpo faz buscando a construção de alguma coisa ou buscando, entre aspas, a destruição de alguma coisa. Então, por exemplo, onde que o metabolismo funciona, de que maneira ele funciona e o que influencia? Você tá um pouco desregulada na sua alimentação do seu dia a dia, tá consumindo muito carboidrato, tá com algum tipo de compulsão, não consegue controlar a boca. Então a quantidade de carboidrato que você ingere é alta, consequentemente a quantidade de açúcar, né, de glicose que está no seu corpo é alta e consequentemente o seu corpo ele faz essa leitura, ele identifica isso. E como você está com muita energia ali disponível, ele pega e pensa assim, opa, tem bastante energia aqui, vamos pegar isso aqui e vamos guardar isso aqui já que está sobrando e tem bastante. Logo você começa a ganhar barriga, você começa a aumentar a barriga e aí surge o problema. Esse é um dos exemplos do metabolismo de construção. E o contrário também é verdadeiro, porque também tem uma quebra, né, entre aspas, uma destruição, que é quando você passa a ajustar a sua alimentação do seu dia a dia, você passa a ter um gasto de energia maior, né, seja por exercício físico, enfim, o que você resolve fazer de atividade física. Consequentemente, você começa a destruir essa reserva de energia, que é a gordura, consequentemente você perde barriga e define sua barriga, emagrece, enfim, tem o resultado que você deseja. Então o metabolismo é isso, é essas reações, esses acontecimentos que acontecem dentro do organismo, seja para construir alguma coisa, pode ser uma reserva de energia e você ganhar barriga, seja para perder, para destruir as coisas, acabar com essa reserva e consequentemente perder barriga. Então esse é só um exemplo, né? Então da onde que vem essa história de ter ou não o metabolismo lento? Qual que é a função do metabolismo no nosso corpo? Para que ele foi feito e assim como a maioria das coisas que a gente tem no corpo, tá? Se o metabolismo fosse uma pessoa e a gente trouxesse ele aqui para estar nessa live, né? A gente fosse entrevistar o metabolismo e perguntasse para ele assim, metabolismo, qual que é a sua função no corpo humano, para que você serve? Só teria uma única resposta. O metabolismo ele serve para manter o seu corpo, o nosso corpo, o organismo em equilíbrio, consequentemente para sobreviver. Então o metabolismo ele vai se adaptar
conforme as instruções, entre aspas, que a gente dá para ele. Por isso que essa questão de você ter, a sua amiga ter o metabolismo lento ou não, ela é muito específica. Vou te dar um exemplo para ilustrar isso que eu estava procurando até hoje à tarde para trazer aqui para vocês na live, tá? O que de fato caracteriza uma mulher que tem metabolismo lento? Ela apresenta alguns sintomas, entre eles, com certeza, é o ganho de peso, mas também é problema com unha, cabelo, é problema na própria frequência cardíaca, né, nos batimentos cardíacos, é problema no sono, é estresse. Então, essa pessoa ela começa a apresentar esses sintomas, ela procura um médico e aí ela é diagnosticada. Geralmente, aonde que o médico consegue identificar esse problema? Geralmente, do que essa pessoa sofre? Geralmente, ela sofre de um problema na tireoide, que é uma glândula muito famosa que fica na nossa garganta aqui no pescoço. Ela é responsável por produzir hormônios que controlam, aí sim, de fato, a velocidade do metabolismo. Só que hoje, no Brasil, isso é dado da própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia ou de Metabolismo, enfim, é a sociedade que regula esse negócio. E em torno de 6% só das brasileiras sofrem com isso, obviamente das brasileiras, né, no Brasil. Então, se você pegar aí um círculo de pessoas, né, você e mais 9 amigas, você e um total de 10 mulheres, menos de uma vai sofrer com esse problema, de fato, de ter um metabolismo desregulado, de ter um metabolismo desarranjado. Então, o metabolismo lento, ele é quando você tem um diagnóstico e, de fato, você sofre com esse problema, e aí existem tratamentos, aí sim tem que tomar remédio, enfim, tem uma série de cuidados, tá? Tirando isso, tá? Como eu falei no começo, o metabolismo, ele responde da maneira, né, do estímulo. O que você dá para ele vai responder da mesma forma. Aí você deve estar pensando assim, João, mas eu tenho uma amiga que ela come de tudo e ela tá sempre com o mesmo peso, ela não engorda, ela não tem barriga, ela não sofre com esses problemas. A gente tem que tomar cuidado, que tem uma frase que eu gosto bastante, que a exceção é a regra do burro. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala desse tipo de pessoa, é lógico que tem pessoas que têm uma facilidade maior, né, para, enfim, digerir a comida. Às vezes não digerir a comida. O metabolismo é de fato um pouco mais acelerado e não vai sofrer com grandes problemas. Só que essas mulheres, as pessoas geralmente são exceção. Se a gente falar das mulheres normais, é muito difícil que isso aconteça. Então vamos lá, quais são as coisas que regulam o nosso metabolismo e que influenciam no ganho ou não de barriga e leva muitas mulheres a crer que o metabolismo é lento? A primeira variável, a primeira coisa que a gente precisa falar, meu Deus, tá calor aqui, tô suando, é sobre o nível de exercício físico, o nível de atividade física que uma mulher se encontra. Então, por exemplo, o metabolismo, a gente tem alguns tipos de metabolismo. Um deles é o metabolismo que a gente chama de basal, né, de repouso, que é a quantidade de energia que o nosso corpo ele gasta para manter as funções vitais. E isso custa, né, para o corpo, acaba gastando energia e enfim. Quem é ativo fisicamente, pratica exercício com regularidade, tem uma tendência maior de ter o metabolismo mais acelerado, ter o metabolismo mais ativo. Porque, como eu falei no começo, o metabolismo vai responder da maneira que você estimula ou da maneira que você dá para ele. Então, se você é sedentária ou você não tem uma regularidade no seu exercício físico, você não pratica atividade física com uma boa regularidade, a gente pode colocar aí 3, 4, 5 vezes na semana, dificilmente você vai ter um metabolismo mais rápido, um metabolismo mais acelerado, porque você não consegue estimular, não consegue fazer com que esse metabolismo ele de fato seja acelerado. Porque o exercício físico, a atividade física, ela vai te ajudar nesse metabolismo de duas maneiras. A primeira é que fazendo o exercício físico, numa frequência de 3, 4, 5 vezes na semana, você vai aumentar a quantidade de calorias, a quantidade de energia que você gasta por dia, né? Obviamente. Então, supondo aí que o seu exercício físico, a atividade que você faz, gasta aí 200, 300,
400, né, dependendo, e se for uma atividade muito difícil, muito intensa, até 500 calorias. Então, obviamente que o seu metabolismo ele vai ser muito mais acelerado, porque você tem essa vantagem do gasto de calorias através do exercício físico. Você faz o exercício, essa é a primeira vantagem, né? O próprio gasto de energia por causa da atividade. A segunda vantagem é que, com o passar do tempo, o seu organismo ele vai se adaptando, então você vai treinando ele, é como se fosse uma máquina, né? Você vai treinando ele, você melhora a capacidade dele de utilizar e de gastar energia. Então, para ilustrar e para ficar bem claro, a segunda grande vantagem de você ser ativo fisicamente, né, ter prática regular de exercício físico no metabolismo, é que se você pegar, supondo que você é ativo fisicamente, você treina ali 3, 4, 5, 6 vezes na semana. Aí você tem uma amiga que ela é completamente avessa, ela não gosta de atividade física, ela é sedentária e tal, e não tá nem aí para muita coisa. Se vocês tiverem exatamente a mesma idade, exatamente a mesma altura, exatamente o mesmo peso, exatamente, basicamente a mesma dieta, muito provavelmente você que é ativa fisicamente, você vai gastar mais energia do que ela, mesmo quando você não está fazendo nada. Então, a outra vantagem do exercício físico na influência do metabolismo é justamente essa. Então, quando você estiver dormindo, quando você estiver brincando com seu filho, estiver estudando com seu filho, estiver passeando com seu namorado, passeando com seu marido, você vai gastar muito mais energia com ela do que ela, porque através do exercício físico você treinou o seu metabolismo a ser mais ativo do que o metabolismo dela. Vou te dar um exemplo de como isso pode acontecer. Agora uma coisa um pouquinho mais técnica, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. A nossa menor unidade, a menor coisa que existe dentro de um corpo é uma célula. Então a célula é responsável pelas reações e aí tudo acontece no corpo. Dentro das células existe uma coisinha chamada mitocôndria. Se você já foi para a escola, né, já fez ensino fundamental e ensino médio, já deve ter ouvido falar disso alguma vez. E a mitocôndria ela é responsável por fazer energia dentro do corpo humano. É dentro da mitocôndria que acontece o processo ali de transformação, que a gordurinha sai da sua barriga e ela vira energia dentro da mitocôndria. Quem faz atividade física, quem faz exercício físico, consegue multiplicar essas mitocôndrias. Então consegue ter uma capacidade de fazer energia maior do que quem é sedentário ou quem não faz nada de exercício. Então essa é uma das grandes vantagens. O exercício físico, além de acelerar o seu metabolismo durante a própria prática no dia que você praticou, você consegue melhorar o seu maquinário, né, dá pra gente chamar assim, para que mesmo nos momentos de descanso, quando você está dormindo, quando você está fazendo outras atividades, você está no trabalho, o seu metabolismo ele está assim mais acelerado. E uma coisa que a gente pode perceber, né, também, dependendo da intensidade do exercício que você pratica, da maneira que você faz, quando você faz um exercício e ele é muito intenso, é muito difícil, a gente fica com aquela sensação, horas às vezes depois, de que ainda está acelerado e a frequência ainda está diferente, a circulação, enfim, o calor no corpo ainda se mantém. Então esses são um dos exemplos de quando há alteração, e isso é um ganho muito interessante. A segunda diferença que a gente pode, não é tão relevante assim, mas o fator idade ele acaba sendo importante e é legal citar, porque se a gente pegar uma menina que tem 20 anos ou uma mulher que tem 40, obviamente que há uma diferença no metabolismo dessas duas se elas estiverem em condições iguais. Então isso também acaba contando, mas como eu falei no começo, o nível de atividade, o nível de exercício, ele vai ser sempre um fator fundamental e decisivo. Então a gente pode ter uma mulher, por exemplo, de 40 anos que ela é extremamente ativa, ela pratica exercício, tem uma regularidade legal, é uma menina de 20 que é sedentária. Provavelmente o metabolismo de 40 vai ser muito melhor do que com a de 20. Então tem essas situações. A idade só vai ser um fator relevante quando as mulheres, quando a gente compara, elas têm um estilo de vida muito parecido.
Um terceiro fator que a gente pode, obviamente, falar aqui, claro, é a alimentação, e isso pode influenciar bastante no seu metabolismo. Então, como eu brinquei ali antes no começo, né? Se você não tem uma boa... você não cuida da sua alimentação, você não tem bons hábitos alimentares, obviamente que você vai ter um metabolismo muito mais, entre aspas, preguiçoso do que quem cuida da alimentação. Então vamos dar um exemplo aqui muito simples e muito básico, que eu sempre gosto de citar aqui. Quem já viu live já deve ter ouvido isso aqui várias vezes, né? Que é sobre, por exemplo, o consumo de proteína. Vamos pegar o exemplo aqui da proteína, que é bem interessante. A proteína é um macronutriente. Aonde tem proteína? Geralmente nas carnes, né? Seja ela vermelha, branca, né? Seja frango, peixe, carne bovina, carne de ovelha, carne de cabrito, enfim, na carne animal, ou também em ovos e em alguns derivados do leite, dependendo do tipo, enfim. Quando a gente compara a proteína, que é esse macronutriente que a gente encontra nesses lugares, com o carboidrato ou com gordura, né? Carboidrato que é massa, aipim ou mandioca, né? Dependendo da região do Brasil que você é, arroz, deixa eu pensar aqui o que é mais, beterraba também tem uma quantidade grande, e com as gorduras, a proteína, o macronutriente proteína, ele é muito interessante para quem quer perder barriga e muito interessante para o metabolismo, porque a proteína é um tipo de nutriente, um tipo de macronutriente que é mais difícil de ser digerido pelo corpo. O seu próprio corpo ele gasta mais energia para digerir a proteína e, consequentemente, isso pode te ajudar na hora de acelerar o metabolismo. Então, se você, por exemplo, já foi numa nutricionista, né, ou consome algum tipo de conteúdo, segue aqui no Instagram algum tipo de nutricionista, principalmente as esportivas. Geralmente elas recomendam isso bastante para quem quer perder barriga, para quem quer emagrecer e para quem, óbvio, pratica atividade física, exercício físico, que a proteína também ajuda na recuperação muscular, na recuperação dos tecidos. E esse fator é bem interessante porque ela acaba forçando o próprio organismo na hora da digestão, consequentemente você acaba gastando mais energia e aí você consegue dar aquele up no metabolismo, tá? Então isso tudo acaba influenciando bastante no seu metabolismo. Outra coisa que eu vou aproveitar para comentar aqui, que às vezes as meninas acreditam muito, e eu sempre tiro sarro, assim, eu faço umas piadas porque existe muito essa crença em relação a chá, em relação a termogênico, porque isso tem tudo a ver também com o metabolismo, né? Porque isso pode ser determinante, pode servir ou não pode servir para alguma coisa, tá? Quando a gente fala de acelerar ou de desacelerar metabolismo, não importa muito o que você vai ingerir para acelerar esse metabolismo, tá? Ou o que você vai comer. Eu dei o exemplo agora da proteína, ela influencia, mas não tem grandes influências. Isso serve também para o chá e para o termogênico. Por quê? Não adianta simplesmente você, por exemplo, sentir que está com os batimentos do coração mais rápido, com a frequência mais elevada, transpirando mais, com aquela sensação de acelerar de fato o metabolismo. Importa a maneira que você faz isso. E aí, de novo, que a gente volta para o exercício físico. Porque imagina só, você tem uma arma que é o exercício físico, onde você pode acelerar o seu metabolismo em 200, 300, 400, 500 calorias num dia, e aí depois ele vai ficar ainda ali te dando mais um plus, né? Uma sobra, digamos assim. E aí você compara, por exemplo, com um chá ou termogênico que não vai ter tanta influência, assim, você vai gastar ali no máximo a mais 50, 70, 100 calorias só pelas sensações. Então isso a gente tem que colocar na balança e precisa saber, né? O caminho que a gente vai tomar, o
o que a gente vai decidir, o que a gente vai escolher. Porque geralmente o exercício, a atividade física, independente de onde você faça, você consegue ter ela e alcançar ela e ter os benefícios com um custo zero, né? Você, por exemplo, sair agora aqui do Instagram, abrir uma das minhas lives, você pode fazer na sua casa, não vai pagar nada, não vai ter custo nenhum. Enquanto termogênico, chá ou qualquer outra coisa que você vai tomar, vai ingerir, você vai ter que ao menos comprar para tomar aquilo, utilizar, e o benefício que você vai ter, ele não vai ser tão grande quanto comparado a um exercício físico, a uma atividade física. Então, para a gente recapitular de novo, eu vou ter uma pergunta aqui nos comentários, eu vou responder, tá? Mas para a gente recapitular de novo, tá? Toma cuidado com essa questão do metabolismo lento. O metabolismo, ele simplesmente responde ao estímulo que você dá para ele. Então, se você é sedentária, você se alimenta mais ou menos, né? Sim, meia boca, você não descansa, não dorme adequadamente, ou quando acorda de manhã se sente cansado, parece que foi atropelado, muito provavelmente você está sofrendo com alguma coisa, não consegue eliminar, não consegue perder barriga por causa desses aspectos. Então é simplesmente uma adaptação, como eu falei no início, do seu metabolismo às condições que você está expondo, que você está colocando ele. Então, se você simplesmente mudar a chave e começar a mudar algumas coisas no seu dia a dia, né, na sua rotina, nos seus hábitos, você vai ver que a resposta vai ser diferente. Então, se você passa a ser ativa fisicamente 2, 3, 4, 5 vezes na semana, faz exercício físico, você começa a escolher melhor seus alimentos, né? Aquela história do descasque mais, desembale menos, procura alimentos mais naturais, enfim, que são mesmo da natureza, mais saudáveis, e, por exemplo, começa a tomar mais água, começa a descansar, começa a dormir melhor, obviamente que você vai ter uma outra resposta, você vai começar a perder barriga, você vai começar a diminuir o seu abdômen, você vai ver melhor. Porque você pode ver, pode pegar assim, é uma coisa incrível. Geralmente quem reclama, não tô assim, tirando assim, tô falando na boa, mas você pode reparar que é verdade. Geralmente quem reclama de metabolismo lento é quem é sedentário. Eu nunca vi uma mulher que treina 3, 4, 5, 6 vezes na semana reclamar de metabolismo lento. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O metabolismo, grava essa frase, o metabolismo ele nada mais é do que a resposta daquilo que você dá para o seu metabolismo. Então se você dá sentadinho só, bundinha na cadeira, só estarrada no sofá, alimentação mais ou menos, não cuida do sono e não tem boas práticas, obviamente que o seu metabolismo ele não vai ser acelerado e você vai perder barriga e vai emagrecer com facilidade e como se não fosse nada. Mas agora, se você é ativa fisicamente, você pratica exercício regular, tem uma consciência que sabe que precisa mudar as suas escolhas alimentares, óbvio que você não vai sofrer. Num passe de mágica você vai parar de sofrer do metabolismo lento. Então, a velocidade do seu metabolismo, a maneira que o seu metabolismo responde, é o que você vai dar para ele, tá bom? Vamos ver aqui que quem é que perguntou? A Samira perguntou se caminhada emagrece. Vamos aproveitar aqui. Débora também mandou. Débora tá ali, Maria. Daí meninas, tudo bem? Suelen também. Daí meninas, será que caminhada emagrece sim ou não? O que vocês acham? Manda aí, vamos ver. Caminhada emagrece? Sim ou não? Manda aí nos comentários. Vamos ver se as meninas estão assistindo ou só estão com o celular aberto aí. Sim ou não? Sim ou não? Será que quem é que fez a pergunta mesmo? Samara não? Samira. Então, caminhada emagrece sim ou não? Vamos partir do conceito básico, né? Para acontecer o emagrecimento, para acontecer perda de barriga,
a gente precisa... Valéria mandou, acho que não, mas faz muito bem para a saúde. Vamos lá. A gente precisa, para perder barriga e emagrecer, a gente precisa gastar mais e comer menos e consumir menos, né? Isso é igual dinheiro, né? A gente precisa criar uma dívida com o corpo. Para a gente criar uma dívida, o que a gente faz? A gente gasta o dinheiro que não tem e ganha menos, e aí a dívida está feita. Se a gente quiser ter mais dinheiro, a gente precisa gastar menos dinheiro e ganhar mais dinheiro. E aí a gente fica com sobras. No corpo é exatamente a mesma coisa. Então a gente precisa criar uma condição de dívida com o corpo. Se você comer menos e começar a caminhar, supondo que você não faz nada, né? Não faz nenhum tipo de exercício. Se você começar a comer um pouco menos e começar a caminhar, você vai criar uma situação de dívida, né? Então qual que vai ser a consequência disso? Você vai começar a emagrecer, óbvio. Então a gente pode dizer que sim, a caminhada ela emagrece, só que ela tem uma limitação como exercício físico muito grande, né? A gente não consegue progredir, não consegue fazer grandes coisas na caminhada, porque você só tem duas saídas, né? Ou você vai começar depois de um tempo a caminhar mais, aumentar a distância, ou vai começar a correr, mas é um exercício muito limitado. Para quem não faz nenhum tipo de exercício, para quem não faz nada, ok, é um bom começo, mas depois de alguns poucos meses você vai precisar mudar e começar a fazer uns exercícios de força, dar uma melhorada no seu exercício, porque só a caminhada ela não vai resolver grandes coisas, tá bom? Maria, boa noite, faço academia 3 meses já, perdi 5 quilos, quero perder barriga. Então acompanhe aqui os vídeos, Maria, as lives, os treinos, que essa barriga vai embora já, tá bom? Fica ligado aí nas minhas coisas aí. Meninas, mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida aí em relação ao metabolismo? Ó, quem tá aqui na live assistiu, não pode mais falar que tem um metabolismo lento, hein? Senão eu vou puxar a orelha, tá bom? Vou pegar vocês aí, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, a gente aproveita para esclarecer aí. Sim ou não? Não? Opa, deixa eu ver para não derrubar. Aí. Meninas, então tá. Não esqueçam do metabolismo, hein? Não tem metabolismo lento, tá bom? Só para lembrar. Hoje é segunda-feira, então também para lembrar vocês, hoje é segunda-feira. Na quarta-feira, neste mesmo horário, às 19h07, a gente tem o Treine em Casa, tá bom? Treino ao vivo, toda quarta às 19h07, quarta-feira é dia de treino. Eu não lembro agora de cabeça, eu acho que é o 35º, é a 35ª semana, 35º Treine em Casa. Então, quarta-feira, neste mesmo horário, neste mesmo local aqui no Instagram. Espero vocês ao vivo para treinar comigo, tá bom? Meu, prancha fazer... Maria, eu não entendi a tua pergunta, mas se quiser pode mandar para mim no direct que eu te respondo, tá bom? É que eu não entendi muito bem, não entendi se fazer prancha, tá? Pode mandar ali para mim que a gente conversa. Beleza, meninas? Beijão, quarta-feira a gente tem treino. Ô, Domingas, chegou atrasada, tá acabando. Quarta-feira a gente tem treino ao vivo aqui às 19h07, eu espero vocês, beleza? Beijão, a gente se vê.